E aí, galerinha, como é que vocês estão? Vamos retomar nossas aulas. Por enquanto, nós vamos permanecer com este formato. E antes de a gente começar, eu quero pedir um favor a vocês. Sempre que você for entrar para assistir as videoaulas, eu quero que você, por favor, procure um lugar que você não vai ser interrompido, certo? Agora deixa eu pedir a você, para você não ir para a cama, para não correr o risco de lá você ficando assistindo, depois possa dormir. Procure assim um canto que dê para você apoiar o seu livro. Vai ser bom você já estar com ele aberto, tá certo? Então vamos começar a nossa aula. E antes de a gente entrar no assunto, eu já quero dar um tempo para você abrir o livro na página 30. Já encontraram? Qualquer coisa que você precisar demorar mais um pouquinho, você dá pausa no vídeo para encontrar a página do livro, depois você toca lá no play do vídeo para começar. Então vamos lá. Nós vamos começar com a disciplina da língua portuguesa. Hoje, segunda-feira, 25 de maio, ok? E nós vamos começar com esse texto informativo que está aí no livro de vocês. Desde que nós começamos as aulas desse ano, que cada texto que o livro traz para a gente, ele aborda um padrão diferente. E esse texto de hoje é um texto informativo. Nós vamos aprender aqui sobre os 3 R's. A gente vai entender o que significa, certo? Esse texto da aula de hoje, ele tem como objetivo conscientizar a gente da quantidade de lixo que é produzido em todo o mundo. Então, o texto ele vai trazer para a gente 3 soluções que, se a gente colocar em prática, vai resolver parte do problema, certo? Então, vamos começar com o primeiro R, reduza. Essa é a dica que o texto está trazendo. Por quê, crianças? Nós precisamos admitir que nós consumimos muito, principalmente coisas descartáveis, embalagens que não vão servir para serem reaproveitadas. Então, a primeira dica que o texto traz para a gente é para a gente começar a reduzir o consumo, né? Tipo assim, para quem gosta de refrigerante, consumir os refrigerantes que têm a vasilha retornável, né? No caso, as de vidro, que você vai lá na venda que seu pai compra no supermercado e leva a vasilha seca e pega pela cheia, pagando, é claro, a diferença. No caso aqui que vocês estão vendo a imagem, tem uma sacola, né? Ao invés de a gente ir no supermercado e utilizar muito essas sacolas descartáveis, a mamãe tem uma bolsa mais resistente, que todas as vezes que ela vai fazer compra, ela leva essa sacola para evitar essas sacolas descartáveis. Então, o primeiro conselho é esse: reduza. No caso de folhas de chamex, não sei quanto que vocês consomem isso em casa. Às vezes a gente vai achando bem natural. Pega uma folha, rabisca, não presta, joga fora. Pega outra, erra de novo, amassa e joga fora. A gente precisa pensar o que a gente vai fazer com aquela folha para não haver desperdício. E, na medida do possível, tentar utilizar os 2 lados do papel. E assim a gente vai estar reduzindo o consumo, certo? Aí aqui nessa parte também traz para a gente o exemplo da gente reduzir o consumo de água, de luz, de gás, de combustível. Tudo que a gente for usar, a gente usar com consciência, né? Para não extrapolar no tempo que estamos usando aquilo ali
e não gastar mais do que é necessário. Quando você for tomar banho, quando você for lavar as mãos, usar água dentro da quantidade necessária. A mesma coisa é a luz, que às vezes a gente consome muito, né? Então, vamos ter um consumo consciente. Então, a primeira dica do nosso texto é reduzir o consumo e prestar atenção o que pode ser substituído para evitar o desperdício. O segundo R orienta para que a gente possa reutilizar. E aqui emenda o primeiro R, que é reduza. Tem certas coisas que não dá para você reduzir. E aí você precisa comprar aquele alimento com aquela vasilha descartável, por exemplo. Mas aí você pode fazer uma compra já na intenção de reaproveitar, reutilizar aquela vasilha. Aí aqui vocês estão vendo na imagem, alguém transformou a garrafa PET que ia ser jogada em alguma coisa, num jogo, no brinquedo. Então, esse é o segundo conselho. Tente reutilizar os objetos que você compra, que você assim pode reaproveitar, reutilizar. Tem coisas, crianças, que precisa ser descartável, porque se a gente guarda, vai ser falta de higiene. Mas já tem outros produtos que a gente pode reutilizar. E aqui está falando também, essa parte do texto, da gente criar o hábito de, ao invés de jogar as coisas no lixo, aquilo que está em condições adequadas, a gente doar. Por exemplo, roupas que se perderam, né? Porque acontece de vocês crescerem, mas aí não joga no lixo, doa para outra pessoa. Essa roupa ainda está em bom estado, pode ser reutilizada. Brinquedos, vocês estão crescendo, aí, às vezes aqueles brinquedos que vocês são bem cuidadosos. Está novinho, mas aí não é mais brinquedo para a sua faixa etária. Então, você doa esse brinquedo. Móveis, livros que você não está usando mais, ao invés de ficar pegando esse livro e rasgando de brincadeira, riscando, ele pode ser doado para alguém que está estudando e necessita dos assuntos expostos ali naquele livro. Então, a gente precisa ir aprendendo o hábito da doação, certo? Aquilo que a gente não consegue reutilizar, pode ser que alguém consiga. Então, a gente doa e essa pessoa vai aproveitar aquele objeto mais um tempo. Seja roupa, brinquedo, móveis, livros ou qualquer outro objeto que possa ser reutilizado. E, por fim, o terceiro R, o texto fala sobre reciclar. O que é reciclar? É você pegar essa matéria-prima e aproveitá-la para gerar outro objeto. Então, essa folha que não presta mais, esse plástico que não teve mais como você guardar ou reutilizar, você vai reciclar para que ele se torne matéria-prima para fabricar novos produtos. Estão entendendo o raciocínio? Então, esses são os 3 R's. Primeiro, vamos reduzir o nosso consumo e ver o que a gente pode comprar que vai ser mais durável. O segundo R, reutilize. Dentro da medida do possível, a gente vai reutilizando as embalagens e as coisas. E o terceiro R, recicle. Na nossa cidade não tem a coleta de lixo seletivo. A gente geralmente mistura o nosso lixo, papel, resto de comida, pano, e a gente sai misturando aquilo tudo. Mas já existem lugares onde existem equipes de pessoas que catam lixo por categoria, né? E aqui na Barra a gente pode também encontrar algumas pessoas que vendem ferro velho, quer dizer que todo ferro que é jogado no lixo, ele recolhe, vai juntando para depois revender. E isso se torna matéria-prima para fabricar novos produtos. Então, se a gente puder
já descartar o nosso lixo com essa seleção seria bem mais adequado. Ou, no caso, se soubéssemos de alguém que trabalhe com esse lixo reciclável. Então, a gente já separa e entrega a essa pessoa o lixo já separadinho, certo? O que é papel, o que é resto de comida, porque cada lixo tem a sua finalidade, certo? Então, esse é o nosso texto de hoje, os 3 R's. E aqui nós vamos responder à atividade. Vocês já estão com o livro aberto, essa é a página 31, certo? Então, eu vou lendo aqui para vocês e explicando como vocês vão responder cada questão. Aqui, ó, nessa imagem do cachorrinho, nós temos aqui ele explicando que o texto que nós acabamos de ler é um texto informativo, certo? Esse texto informativo ele pode ser publicado em jornais, revistas, enciclopédias ou sites. É um texto que vai trazer alguma informação para a gente. Então, no primeiro quesito, estou pedindo aqui para vocês responderem o que são os 3 R's. Então, é só você dar uma olhada na página 30 e vai estar aí de forma bem destacada. Reduza, reutilize e recicle. É isso que significa os 3 R's. Você vai escrever essas 3 palavras aqui no número 1. Número 2, eu quero que você escreva aqui nas suas palavras. O que você entendeu por reduzir? Letra A. O que é reduzir para você? Diminuir a quantidade? Você vai escrever nas suas palavras o que é reduzir. Letra B. O que é reutilizar? É usar de novo? Pode ser. Você vai reutilizar, então você vai escrever nas suas palavras. E letra C, reciclar. O que é reciclar? Então, de acordo com o que eu fui falando para vocês, no decorrer do texto, eu fui dizendo, dando uma ideia do que é cada coisa. Certo? Então, você vai escrever nas suas próprias palavras o que é reduzir, o que é reutilizar e o que é reciclar. No número 3, você pode conversar sobre isso com o seu pai, ou a sua mãe, ou a sua avó, qualquer adulto que esteja junto com você. Mas você aqui não precisa responder nada. É só para você comentar aquilo que nós falamos já para encerrar o texto. Você sabe o que é coleta seletiva? Ela é feita no seu bairro? Então, converse, com a pessoa que está aí perto de você sobre isso. Mas você não precisa responder nada aqui nessa questão. Só uma conversa informal. Só para que você saiba o que é. E eu já falei agora há pouco. Coleta seletiva é aquela coleta onde nós separamos o nosso lixo. Cada lixo na sua vasilha. Eu não sei como funciona na casa de vocês, mas o mais comum é que em toda casa tenha só um balde de lixo. Mas na coleta seletiva, nós vamos ter vários baldes. Um para a gente jogar ali dentro só papel. O outro a gente joga só resto de alimento. No outro a gente joga vidros. E no outro a gente joga ferros. Então, essa é a coleta seletiva. E é isso que é para vocês discutirem com alguém que esteja aí com vocês. No número 4, você vai voltar lá no texto, na página 30, e copiar do texto 3 palavras que indicam ação. 3 palavras que indicam ação. O que é ação, gente? É o verbo. Verbos, ele indica ação. Então, no texto, por exemplo, na primeira parte do texto, no primeiro R, reduza. Quando a gente começa a ler aqui, a gente já vê alguns verbos. Por exemplo, é preciso
adotar atitudes para evitar a produção de resíduos com base na adoção de pequenas práticas. Nessa frase, por exemplo, nós tivemos a ação adotar, evitar, adoção. Então, isso aí são verbos que indicam ação. Então, eu quero que vocês copiem 3 palavras que indiquem ação, certo? No número 5, eu quero que vocês enumerem, aqui, ó, nessa parte onde eu estou botando o cursor em cima, você vai enumerar. Vai ser ou 1, ou 2, ou 3. Por exemplo, usar de novo. Quando eu digo assim, isso aqui é para usar de novo. Eu estou reduzindo, eu estou reutilizando ou estou reciclando. Então, o que é usar de novo? 1, 2 ou 3. Então, você vai colocar aqui dentro um desses 3 números. Usar um material na produção de outro. É o quê? Reduzir, reutilizar ou reciclar. E, por fim, diminuir. Diminuir é o quê? Reduzir, reutilizar ou reciclar. Eu digo assim para vocês, façam o que está bem óbvio, que vocês já entenderam, mas e aí as outras alternativas que sobrar vai ficar mais fácil de vocês completarem, certo? Então, aqui você vai enumerar. Número 1, reduzir. Número 2, reutilizar. E número 3, reciclar. Entendeu? Entenderam, né? Então, vamos aqui para a gente concluir essa parte do texto, o estudo do texto. Número 6, aqui, a questão número 6, eu estou pedindo para vocês, ó, observe o exemplo e escreva as palavras que representam os termos. Aí aqui já tem um item respondido. Quando eu falo que vou utilizar de novo, eu estou dizendo que eu vou reutilizar. É algo que eu já usei e vou usar de novo. É reutilizar. Ó, eu já usei aquela vasilha, por exemplo, que era descartável, eu já utilizei ela para algo e vou utilizar ela de novo já para outra função. Então, eu estou reutilizando. Quando eu digo que eu vou ler de novo, eu já li uma questão e vou ler de novo. É a mesma coisa que reler. Entenderam? Ler de novo, reler. Fazer de novo. Como assim? Pronto, a tia é costureira. Então, às vezes eu faço uma roupa e aí dá algum problema, sai alguma coisa errada. Eu digo, vou fazer de novo. Então, quer dizer que eu vou refazer. Mesma coisa vocês estão respondendo à atividade. Caso tenha alguma questão errada, eu vou avisar para vocês vão apagar a resposta que já tinham colocado e vão refazer. Fazer de novo quer dizer refazer. Começar de novo quer dizer o quê? Recomeçar. Começar de novo quer dizer recomeçar. E, por fim, numerar de novo. Numerar de novo é a mesma coisa que renumerar. Eu já havia colocado aqueles itens da compra, por exemplo, em ordem numérica e vou renumerar de novo. Ou seja, tem coisas que eu vou botar numa lista mais acima.
na lista de prioridades. Eu numerei e agora vou renumerar os itens. Então, numerar de novo é a mesma coisa que renumerar, certo? Então, ler de novo é reler, fazer de novo, refazer, começar de novo, recomeçar, numerar de novo, enumerar, certo? Ok. Então, aqui nós terminamos o estudo do texto. Se você quiser dar uma pausa no vídeo agora, você pausa, responde essa página 31, que é o estudo do texto, e depois você continua ouvindo, tá certo? Porque a segunda parte dessa aula da língua portuguesa é o estudo da língua. Então, a gente acabou de fazer a interpretação do texto, o estudo do texto, e agora nós vamos entrar no estudo da língua. Então, se você quiser dar uma pausa, responde a página 31 e depois continua o vídeo. Vamos continuar. O estudo da língua. Aqui nós estamos na página 32. E o assunto que o livro trouxe para vocês, dentro desse capítulo 4, é a sílaba tônica. A gente já viu isso aqui, mas não custa nada rever novamente, né? Sílaba tônica, gente, é aquela sílaba mais forte. É aquela sílaba que quando você fala a palavra, ela se destaca. E aqui nós temos o exemplo 1, com 3 palavras, e o exemplo 2, com mais 3 palavras. No exemplo 1, nós temos a palavra hábito. Está vendo aqui? Hábito. Nós temos a palavra reciclagem e nós temos a palavra fabricação. Cada palavra teve uma sílaba tônica, uma sílaba que quando a gente falou, ela saiu com mais força. Lembrem que quando nós estudamos palavras acentuadas, uma das coisas que a gente aprendeu foi isso. Toda sílaba que é acentuada, ela é a sílaba tônica. Então, aqui, ó, nessa primeira palavra, hábito, a sílaba tônica é A. Ela está acentuada. Então, ela vai ser a sílaba tônica. Reciclagem. A sílaba tônica aqui, ó, clá. Ok? É a sílaba mais forte da palavra. E a palavra fabricação. A sílaba mais forte, são. Ela também está acentuada. Ok? Essas palavras fazem parte do primeiro exemplo. Vamos agora para o segundo exemplo. Nós temos mais 3 palavras: práticas, brinquedos e computador. Então, aqui, ó, diferente do exemplo 1, a sílaba tônica já veio destacada. Aqui é o pra, aqui na segunda palavra é o que, e na terceira palavra é a sílaba dor. Ok? Então, a sílaba tônica, como tem aqui, ó, destacado, tá dando para vocês verem aqui. Sílaba tônica é a sílaba da palavra pronunciada com mais intensidade, com mais força. Ficou claro para vocês? E aqui nós já começamos com a atividade. Nessa primeira questão, o livro pede que vocês circulem a sílaba tônica. Então, vocês precisam ler a palavra e aí você vai descobrir qual é a sílaba tônica. Na palavra reduza. Então, você vai envolver a sílaba tônica, que no caso aqui é o do. Eu coloquei o tracinho aqui, mas não é o tracinho, tá? Você vai envolver. A palavra reutilize. Reutilize. Qual é a sílaba tônica? O li.
Então, você vai envolver a sílaba li. Recicle, recicle, sílaba tônica, clé. Então, você vai envolver. Então, você vai ler essas palavras e envolver a sílaba tônica. Mesma coisa você vai fazer com a palavra reduzir, reutilizar e reciclar, ok? Envolve a sílaba tônica. No número 2, eu quero que você escreva o nome desses desenhos. E você já vai escrever esses nomes separando as sílabas. Como é o nome disso aqui? Caracol. Então, você vai escrever caracol, certo? Já com a sílaba separada. Não é apenas para você escrever o nome das figuras. Você escreve já com a sílaba separada, certo? Caracol. Como é o nome disso aqui que o bebê usa? O nome dessa imagem, broche. E o nome daqui, dessa terceira imagem, mágica. Mágica. Lembrem que vocês precisam escrever já separando a sílaba. E, por fim, o nome desse último desenho, girassol. Girassol. Já com a sílaba separada. Entenderam? Pronto. E para a gente concluir o estudo aqui do texto, concluir não, estamos quase perto. No terceiro quesito, vocês vão ler essas palavras e de novo circular a sílaba tônica. Janela, qual é a sílaba tônica? Né. Página, sílaba tônica, pá. Panela, pá. Coragem, orá. Cedinho, o di. Você vai envolver a sílaba forte. E aí você vai ler todas essas palavras e envolver a sílaba tônica, certo? E aqui, ó, nessa linha aqui, você vai escolher desse quadro 2 palavras que rimem. Rimar são 2 palavras que têm a mesma terminação. Por exemplo, nós temos aqui, ó, no quadro, a palavra janela e panela. As 2 não rimou? Pode ser essa palavra que você escreva. Coragem e voltagem. 2 palavras que têm a mesma terminação. Coragem e voltagem. Janela e panela. Então, eu quero que vocês escrevam aqui 2 palavras que rimem. E temos outras palavras, certo? Aqui você quiser escrever aí, você pode escrever. Temos também a palavra cantava e piscava, né? Então, ó, aqui, cantava e piscava. Elas rimam, certo? Aqui eu quero que você escreva 2 palavras que rimem. No caso, janela e panela. Pronto. 2 palavras, ok? E no estudo da língua, o livro trouxe também essa questão do uso do R e RR. Lembrem que nós já vimos essa questão aqui e eu vou lembrar para vocês. Nós temos o R no início da palavra. Lembrem-se que você nunca vai começar uma palavra com R escrevendo 2 letras R. Não. Toda palavra que começar com R, ela vai ter apenas um R. Por exemplo, nós temos aqui a palavra resíduos, recicle, roupas, reutilize, reduza. São palavras que começam com a letra R, mas nunca 2 R's no início. O 2R ele vai aparecer sempre no meio da palavra.
e ele vai permanecer com o som de R. Por exemplo, a palavra garrafas, tá aqui, ó, 2 R's. E como são 2, nós lemos com o som normal de R. Garrafas, ok? Essa outra palavra aqui, ó, terra, 2 R's. Nós lemos com o som de R, ele está no meio da palavra. Então, aqui nós temos essas palavras nesse retângulo e vocês vão escrevê-las na coluna certa. Palavras com R no início, palavras com 2 R's. E para terminar essa questão, vocês têm aí no livro de vocês o restante, né, do quadro. Um R só no meio da palavra e R no final, certo? Então, vocês vão escrever cada palavra no seu determinado lugar. Lembrem que quando no meio da palavra aparece apenas um R, nós lemos dobrando a língua. Estão lembrando, né? Estão lembrando. Muito bem. Então, lembrem-se desse detalhe, certo? R no meio da palavra, você dobra a língua. E aqui é R no final da palavra. É aquela última letrinha R. Por exemplo, na palavra economizar. Computador. Termina com a letra R. Certo? E aqui no número 3, nós vamos escrever V para verdadeiro e F para falso. O R no início da palavra tem o mesmo som de RR. Essa afirmação é verdadeira ou falsa? O R no início da palavra, ou seja, quando você começa a escrever uma palavra com R, ele tem o mesmo som de RR. Verdadeiro, gente. Pode escrever sem medo. Verdadeiro. Há palavras que terminam com 2 R's. Tem palavras que terminam com 2 R's? Não, não tem. Toda palavra que terminar com R vai ser apenas um, nunca 2. Então, é falso. Há palavras que começam com 2 R's. Temos alguma palavra que começa com 2 R's? Não. Toda palavra que começa com R, ela começa com apenas um. Então, aqui é falso também. O RR só aparece no meio de 2 vogais. Verdadeiro. O R entre vogais tem som mais fraco, né? É falso. Quando o R ele aparece sozinho entre vogais e no meio de palavra, ele tem um som mais forte. Não foi isso que a gente viu? Barata, coruja. O R ele é pronunciado com mais força. Então, aqui é a letra F. Gente, vocês podem fazer assim, à medida que eu for explicando a questão, vocês vão respondendo e passando o vídeo, tá certo? Vocês vão dando pausa à medida que eu vou explicando cada item. Aí eu explico e vocês respondem. Depois solto o vídeo de novo e escuta a explicação da próxima questão e vai respondendo, porque aí você não vai esquecer da explicação que eu estou dando, porque os exercícios do livro, ele é cumprido, apesar de eu ter dividido, ok? E aqui na tarefa, para encerrar o estudo da língua, nós temos o 4º quesito e eu quero que vocês completem as palavras ou com R ou com 2 R's. O nome rua, um R ou 2. Lembre que nenhuma palavra começa com 2 R's. Rei,
um R ou dois. Corrida, um R ou dois R's. Marido, besouro, torrada, couro, barriga. Então, pelo som, você vai saber se coloca um R ou se coloca dois R's. Ouça, à medida que você for falando, você vai ouvindo. Se dobra a língua, é só um R. Se não dobra, dois R's. E um R só no início de palavras, certo? Essa é a dica. Número 5, eu quero que você acrescente um R e forme outra palavra. Nós temos aqui, ó, a palavra carro. Eu vou colocar outro R aqui no meio e fica carro. Só tem um R. Eu leio carro. Ou seja, o carro é muito caro. Quando eu boto outro R, acrescento aqui, formo outra palavra, carro. Tora. Acrescentando outro R aqui, fica torra. E por fim, vara. Se eu acrescentar mais um R, fica varra. Quando a mãe de vocês mandam, varra o que você sujou, certo? Então, caro, carro. Tora, torra. Moro, morro. Vara, varra. Como fica diferente, não é? A pronúncia. E concluindo a tarefa de língua portuguesa, eu quero aqui que vocês formem novas palavras colocando R no final de uma das sílabas de cada palavra. Por exemplo, você pode botar o R na sílaba FO ou na sílaba K, certo? Vamos ver como é que fica? Se eu colocar o R na sílaba FO, eu vou formar a palavra forca. Forca. Se eu colocar o R na sílaba K, eu vou formar a palavra focar. Focar. Estão entendendo? Palavra moro. Quando eu acrescento mais um R, fica morro. Colocar ou na sílaba FO ou na sílaba K. Se for aqui, ó, na sílaba FO, você vai escrever depois do O. Aí fica a palavra forca. Se você quiser escrever na sílaba K, você vai escrever o R aqui, ó, no final da palavra. E forma a palavra focar. A mesma coisa é aqui. Nós temos duas sílabas iguais. E o nome é baba. Você pode botar aqui, na primeira sílaba, ba, e forma a palavra barba. Entendeu? Se você colocar na última sílaba, ba, você vai formar a palavra babar. Ok? Acrescente também o R na palavra lago. Se você acrescentar o R aqui na sílaba lá, botando ele aqui no meio, você forma a palavra largo. Largo. E assim vai, gente. Na palavra maca, se você escrever aqui na sílaba ma, você vai botar o R bem aqui no meio. Então, você vai formar a palavra marca. Na palavra maca, você vai acrescentar o R na sílaba ma. E você vai formar a palavra marca. Certo? Então, vocês vão decidir aí onde vocês vão colocar o R e vocês vão ver que vai surgir uma nova palavra, só com o acréscimo dessa letra, certo? Então, espero que vocês tenham entendido a aula de língua portuguesa. Qualquer dúvida, você volta um pouquinho o assunto, ouve novamente a explicação, o que é para fazer e responde, tá certo?
Assim que vocês terminarem de responder, tira foto da página e manda para mim, que eu vou estar esperando para a gente corrigir a tarefa, certo? Estou no aguardo. Até mais.